Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos aula de História, tá? E na aula de História teremos um novo conteúdo. O nome do conteúdo é O Povo Brasileiro. Nesse conteúdo nós vamos conversar um pouquinho sobre os símbolos nacionais, sobre a formação, como que foi formado o povo brasileiro, tá bom? Esse conteúdo está no nosso livro de História, lá na página 52, tá? Você vai pegar seu livro de História, mas também temos esse conteúdo aqui na nossa página do slide, tá? Que eu coloquei para vocês todo separadinho para que a gente consiga visualizar melhor. Bom, esse é o texto, é o iniciozinho do nosso texto e a gente vai precisar fazer a leitura dele, tá? Começamos aqui, ó. O povo brasileiro é fruto de uma mistura de três principais etnias: indígena, branca e negra. Os indígenas já habitavam as terras brasileiras antes mesmo de os brancos chegarem. Depois que aqui se instalaram, os brancos trouxeram os negros africanos para servirem de mão de obra escrava. Bom, vamos lá, que história é essa, né? Bom, o Brasil, quando os brancos, os portugueses, eles chegaram ao Brasil, aqui já estavam habitando, já moravam os índios, os indígenas, que é um tipo de etnia. Então, os brancos, que foram os portugueses, né, que chegaram com Pedro Álvares Cabral, né, nesse início, assim que eles chegaram, começaram a trazer o povo branco, que era o povo de outros lugares, eles começaram a se instalar aqui no Brasil também, para explorar as riquezas, levar o pau-brasil lá para fora, alguma coisa preciosa. Então, a partir desse momento que eles chegaram aqui, eles começaram a se casar, começaram a ter relacionamentos, e assim passaram a nascer novas crianças, né? E essas crianças começaram a ser a mistura dos índios com esses brancos, porque no início, índio tinha filho junto com índio. E depois que os portugueses chegaram, eles passaram a ter filhos também com os indígenas. Então começou a nascer um novo tipo de criança, tá? Porque antigamente branco tinha filho lá com branco só. Eles não conheciam os indígenas. Então a partir do momento que eles conhecem, eles começaram a ter filhos com essas pessoas. Passaram um tempo, os brancos, eles continuavam, os portugueses, né? Eles continuavam explorando, eles continuavam tirando riquezas para que assim eles pudessem levar lá para fora e gerar dinheiro, gerar riqueza, tá bom? Só que o trabalho, a mão de obra é questão de pegar e trabalhar e fazer e tirar as coisas da natureza, pegar para eles. Eles precisavam de algo que fosse mão de obra. Então, eles pegaram os negros, né, os lá da África, eles trouxeram os negros aqui para o Brasil e trouxeram eles para servirem de mão de obra. Eles vieram para cá, os brancos pegaram os negros lá na África, trouxeram para o Brasil para que eles se tornassem escravos. Eles trabalhavam de mão de obra pesada, eram eles que iam lá e extraíam o pau-brasil, que era o tronco, né, de uma árvore, eram eles que pegavam uma fruta, ou eram eles que escavavam atrás de alguma coisa preciosa, tá? E esses negros também passaram a se relacionar, a ter filhos, passaram a se casar com os índios ou com os brancos. Então, quando você ouvir dizer que o Brasil é uma miscigenação. O que é miscigenação? É uma palavra que significa, esse pedacinho aqui do nosso texto, olha só, mistura. Por que o brasileiro é uma mistura? Porque todo mundo, depois dessa história toda, que negro casou com índio, negro casou com branco, branco casou com índio, depois disso tudo, todos nós, todos os brasileiros, possuem um traço indígena, negro e branco. Ninguém aqui no Brasil, nenhum brasileiro é totalmente branco, nenhum brasileiro é totalmente negro, nenhum brasileiro é totalmente indígena. Por quê? Tivemos essa mistura. Lá nesse início, quando os portugueses chegaram aqui, começou essa mistura. Então, em algum momento, em alguma época, alguém já foi a mistura. Então, todo mundo, toda vez que você ouvir a palavra que o brasileiro é um povo de miscigenada, miscigenação, é porque o Brasil, o povo brasileiro é a mistura dessas três raças.
dos indígenas, dos brancos e dos negros, tá bom? Porém, temos um nome. E a mistura dessas 3 etnias, cada mistura dessa tem um nome. Por exemplo, o índio que teve um filho com um branco tem um nome. O negro que teve um filho com um branco também tem um nome. E é essa parte que nós vamos ver agora, tá bom? Olha só. Bom, quando o indígena, ele se casou com um negro, é esse primeiro aqui, ó, tá vendo? Um indígena casou com um negro e eles tiveram um filho. Esse filho tem um nome, tem uma etnia, né? Não o nome dessa mistura. Cafuzo. Não é confuso, não fala isso. Preste atenção, ó. Cafuzo é a mistura do indígena com o negro. Indígena mais negro, cafuzo. Porém, quando uma negra ou um negro, enfim, casou-se com um branco e eles tiveram um filho, o nome desse filho, né? Mulato. Negro com branco, mulato, tá bom? E temos uma terceira mistura, que é o indígena com uma pessoa branca. Então, quando um indígena tem um filho com uma pessoa branca, dá-se o nome de caboclo. Geralmente usamos mais essa palavra, tá bom? A palavra caboclo. Ou também podemos chamá-lo de mameluco. Mameluco, tá bom? Então, vamos lá. Indígena com negro, cafuzo. Negro com branco, mulato. Indígena com branco, caboclo ou mameluco, tá bom? Bom, agora que a gente já conversou, né, um pouquinho sobre o que é essa mistura de etnias, como é formado o povo brasileiro, nós vamos conversar também agora, vou mostrar para vocês, na verdade, né, alguns símbolos nacionais, tá bom? Todo país tem símbolos, possui símbolos, tá bom? E hoje a gente vai ver um pouquinho quais são os símbolos do nosso país, tá bom? Tá assim, ó, também a página 52 do nosso livro, tá? A nação brasileira tem um governo soberano, um território e um povo. Governo, presidente, né? E tem lá nosso presidente. Você sabe o nome do presidente do seu país? Então, tem presidente, temos governadores, temos, enfim. Mas o poder supremo, no caso, seria o presidente, tá bom? Que é ele que governa o país. O território. Imagina um mapa. Você já viu o desenho lá no Brasil? Então, aquilo ali é o nosso território. Em todos os lugares que se denomina terra, onde tem um povo morando, onde a gente consegue pisar, todos os lugares que denominam o Brasil é um território. Desculpa. É um território, tá bom? E o povo são as pessoas que habitam, que moram ali. Todo mundo que mora no território brasileiro, que nasceu no Brasil, é brasileiro, tá bom? Porém, a nossa nação, ela pode ser representada por 4 símbolos oficiais. Então, todo país tem a sua representação. E o que nós iremos ver agora é a representação do Brasil, tá bom? Bom, quais são essas 4? Temos a nossa bandeira nacional, né? Você sabia que essas estrelinhas da nossa bandeira, né, representam os nossos 26 estados. E essa última aqui, a única que está aqui sozinha, é o Distrito Federal. Não tem? Onde fica lá, né? É o que está sendo representado aqui, tá bom? Temos também o brasão da República, República Federativa do Brasil. É o que ela representa. Ó, um brasão, é um símbolo. Temos também o selo nacional. Onde nós usamos o selo nacional? O selo nacional, ele serve para autenticar documentos oficiais do governo, serve para autenticar diplomas, tá bom? É um selo que marca que aquilo ali foi feito no Brasil, que comprova, que autentica. E também temos o nosso hino nacional, que costumávamos cantar, né, toda segunda-feira, lá na nossa escola, né? E ele começa assim, ó: ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante.
Esse é só um trechinho do nosso hino. Você ainda lembra como que é o nosso hino nacional? Lembra? Canta lá pra gente. Vamos fazer um desafio? Vamos? Então, eu desafio você, aluno do segundo ano, a cantar pelo menos um trecho do nosso hino nacional, que é o que representa a nossa pátria, o nosso país, tá bom? Aqui nós temos só mais uma fixação do que nós vimos, tá? Bom, na formação do povo brasileiro se misturaram 3 matrizes. Lembra das etnias que eu falei? Ó, aqui já viviam os índios, os indígenas. Chegaram ao Brasil os portugueses, o povo branco, tá bom? E depois os brancos trouxeram os negros para serem escravos. E o que esse desenho aqui representa? Cada um desses é a mistura, né? Teve filho, o índio teve filho com o branco teve filho com o negro teve filho com o índio. Por isso que faz assim, vai e volta, tá bom? Aí tivemos aquela misturinha, né? Que temos um nome: fuso, caboclo e o mameluco, né? Símbolos nacionais, vamos lá, ficção, tá bom? Selo nacional, bandeira nacional, armas nacionais, que é aquele brasão que eu mostrei a vocês, tá bom? E o hino nacional, que eu desafiei vocês, né, a cantarem pra gente, pelo menos um trechinho lá no nosso grupo, tá? Bom, quando que nós usamos esses símbolos? Em cerimônias, eventos esportivos, documentos importantes e localidades oficiais. Esses símbolos representam o Brasil e por isso devem ser respeitados por todos os cidadãos. Então, todos esses símbolos, eles merecem respeito. Lembra quando você ouviu falar, não pode conversar na hora do hino? Por quê? O hino é um símbolo nacional e a gente precisa respeitá-lo, tá bom? São os símbolos nacionais que nos identificam como nação, como pessoas que compartilham uma mesma terra e uma mesma língua. Então, são os símbolos nacionais que mostram de onde a gente é, que representam, que identificam a nação brasileira. Se fosse em outro país, teríamos outros símbolos nacionais. Por exemplo, o Japão. O Japão tem outro tipo de bandeira, tem outro hino, tá bom? No caso aqui, nós estamos falando dos símbolos nacionais do Brasil. Então, eles merecem sempre muito respeito, tá? Bom, agora, segundo ano, você vai realizar as atividades que foram solicitadas lá no nosso planejamento, tá? Livro, folhinha, tá bom? E qualquer dúvida sobre esse conteúdo ou algo que eu falei e você não conseguiu compreender, pode mandar pra gente que a gente explica novamente, que eu te ajudo na realização de alguma atividade que você não conseguiu entender, tá bom? Mas não fiquem com dúvida, sempre me perguntem. Imaginem que a gente está na sala de aula, tá? Na sala de aula, quando você não entende alguma coisa, você não pergunta? Então, é a mesma coisa. Manda a pergunta, manda a sua dúvida aqui, tanto eu quanto a tia Zelma estaremos lá para atender vocês, tá bom, segundo ano? E é isso. Tchau, tchau, até a próxima.